Você sente que por mais que ore, por mais que trabalhe, por mais que tenta fazer tudo certo, sempre falta alguma coisa? Parece que você avança 2 passos, mas por alguma força invisível te puxa para trás 3 passos. É como se existisse um ciclo invisível, um padrão, uma repetição silenciosa que te mantém preso na escassez. Escassez emocional, escassez financeira, escassez de oportunidades, escassez de reconhecimento. Você já se perguntou por que algumas pessoas passam por dor, mas são promovidas? E outras passam pela mesma dor e ficam presas nela a vida inteira? E se eu te dissesse que em Gênesis 50 revela o momento exato em que um ciclo de escassez é quebrado e uma nova história começa? Não é motivação barata, não é pensamento positivo, é princípio bíblico. E é mais profundo do que você imagina. Em Gênesis 49, nós vimos o diagnóstico. Palavras liberadas, destinos profetizados, identidades marcadas. Ali foi revelado o que estava sobre cada tribo. Ali foi exposto o padrão. Mas em Gênesis 50 acontece algo mais poderoso que o diagnóstico: a reconstrução. É o capítulo onde a dor encontra propósito, onde o ataque encontra significado, onde a escassez encontra o seu fim. Hoje vamos entender como Deus transforma os ataques em promoção, escassez em abundância e dor em propósito. E talvez hoje seja o dia em que o seu ciclo começa a ser quebrado. Se existe alguém na Bíblia que tinha todos os motivos para viver em escassez, era José. José foi traído pelos próprios irmãos, foi vendido como se fosse um objeto sem valor, foi esquecido depois de ajudar pessoas que prometeram lembrá-lo, foi preso injustamente, mesmo sendo íntegro, foi testado financeiramente, emocionalmente, espiritualmente. Ele perdeu casa, perdeu família, perdeu liberdade, perdeu reputação. Se alguém tinha razões para viver com mentalidade de vítima, era ele. Mas em Gênesis 50 acontece o ápice da história. Depois de tudo, depois da dor, depois do abandono, depois da injustiça, José olha para os irmãos e declara algo que muda tudo. Vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus tornou em bem. Essa frase não é apenas perdão, é revelação. É maturidade espiritual, é mudança de interpretação, porque escassez não começa no bolso, começa na mente. Começa na forma como você interpreta o que te aconteceu. 2 pessoas podem passar pela mesma dor. Uma se torna amarga, a outra se torna estratégica. Uma se torna vítima e a outra se torna instrumento. E aqui está o ponto central. Se você não entender isso, pode prosperar por fora, mas continuará vivendo escassez por dentro. E quem vive escassez por dentro sempre sabota a abundância por fora. E é exatamente isso que Gênesis 50 revela. A escassez não é financeira, é mental. Preste atenção nisso. A maioria das pessoas acredita que a escassez é falta de dinheiro. Mas a Bíblia mostra algo muito mais profundo.
Escassez começa na mente. Nasce na forma como você interpreta o que aconteceu com você. José tinha todos os motivos para viver como vítima. Ele poderia dizer: fui traído, fui vendido, fui injustiçado, a vida foi cruel comigo, e tudo isso seria verdade. Mas existe uma diferença gigantesca entre fato e interpretação. O fato era a traição, a interpretação determinaria o destino. Uma mentalidade de vítima perpetua escassez. Porque quando você se vê como vítima, você entrega seu poder. Você culpa pessoas, culpa o sistema, culpa o passado. E quem vive culpando não constrói nada. Agora observe José. Ele teve a oportunidade perfeita para se vingar. Ele tinha poder político, tinha autoridade, tinha recursos. Poderia ter usado sua posição para punir quem o feriu, mas ele escolheu algo mais elevado. Ele decidiu interpretar o processo como propósito. Ele não disse: vocês acabaram comigo. Ele disse: vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus tornou em bem. Percebe a diferença? Ele não negou a dor. Ele redefiniu o significado da dor. E é aqui que muitos ciclos de escassez continuam ativos. Porque você pode até mudar de cidade, você pode mudar de emprego, você pode mudar de relacionamento, mas se não mudar a interpretação, vai repetir o padrão. Você pode ter dinheiro e viver na escassez. Escassez de paz, escassez de segurança, escassez de visão. Ou talvez você pode ter pouco, mas viver uma abundância mental. Porque a abundância começa na convicção de que Deus está te posicionando e não te punindo. A Bíblia é clara em Romanos 12:2. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Transformação não começa na conta bancária, começa na mente. Enquanto você se vê como ferido, não consegue se ver como promovido. José foi promovido externamente porque já tinha sido promovido internamente. Ele não deixou a prisão moldar sua identidade, ele deixou o propósito moldar sua visão. Mas existe algo que trava ciclos de escassez. E não tem a ver apenas com mentalidade. Tem a ver com algo que muitos ignoram e que pode estar sabotando sua prosperidade sem você perceber. Vamos falar sobre isso agora. O ciclo da escassez é alimentado pela amargura. Existe algo que mantém pessoas presas por anos, mesmo depois que a dor já passou. Amargura. E aqui está algo poderoso sobre José. Ele não apenas prosperou financeiramente, mas ele encerrou o ciclo emocional. Porque prosperidade verdadeira não é subir de posição, é não deixar o passado controlar sua reação. Quando os irmãos temem vingança, José chora. Ele poderia ter humilhado, poderia ter punido, poderia ter lembrado cada detalhe da traição, mas ele escolhe perdoar. E naquele momento ele encerra o ciclo. Entenda isso. Ou melhor, quem não perdoa, permanece preso ao passado. Pode mudar de cenário, mas continua emocionalmente acorrentado. E é aqui que muitos ciclos de escassez continuam ativos. Porque escassez não é só falta de recurso,
é também excesso de ressentimento. Vamos trazer isso para a sua realidade. Quantas palavras foram liberadas sobre você? Você nunca vai dar certo. Você não é bom o suficiente. Você sempre fracassa. Rejeições familiares, comparações constantes, frustrações financeiras repetidas. E sem perceber, você começa a plantar pensamentos de revolta. Comparação gera inveja. Inveja gera ansiedade. Ansiedade gera decisões impulsivas. E aqui está uma verdade muito forte. Escassez emocional gera decisões financeiras pobres. Quem está emocionalmente ferido gasta para provar algo, compra para preencher vazio, investe por impulso, trabalha por validação, e tudo isso mantém o ciclo girando. Existe um princípio espiritual que governa isso. A Bíblia declara em Gálatas 6:7, tudo que o homem semear, isso também colherá. Você colhe o que planta, inclusive pensamentos. Se você planta ressentimentos, colhe isolamento. Se você planta comparação, colhe insegurança. Se planta mentalidade de injustiça, colhe autossabotagem. José poderia ter plantado vingança, mas ele plantou perdão. E quem planta perdão colhe liberdade. Percebe o que aconteceu em Gênesis 50? Não foi apenas reconciliação familiar, foi libertação emocional. E libertação emocional prepara o terreno para a promoção sustentável. Mas existe algo ainda mais decisivo, porque perdoar encerra o ciclo. Mas o que realmente ativa uma nova história? É isso que vamos revelar agora. A promoção começa quando você assume propósito. Existe um momento em Gênesis 50 que tudo fica claro. José finalmente entende algo que muda completamente sua identidade. Ele não foi vítima. Ele foi instrumento. Ele não foi abandonado. Ele foi posicionado. Ele não foi atrasado, ele foi preparado. E quando essa consciência se estabelece dentro dele, a promoção deixa de ser apenas um cargo no Egito. Ele se torna um chamado. José entende que Deus o posicionou estrategicamente. Cada traição, cada prisão, cada espera, não foram interrupções, foram treinamentos. E aqui está o ponto central. Enquanto você se vê como alguém que sofreu injustiça, você luta por compensação. Mas quando você entende que foi preparado por Deus, você assume missão. Prosperidade com propósito não é acumular, é servir com autoridade. José não foi promovido para provar que venceu. Ele foi promovido para preservar vidas. Isso é riqueza baseada na Bíblia. Não é sobre ter mais que os outros. É sobre ser um canal para os outros. Talvez aqui esteja a grande diferença entre prosperidade comum e prosperidade do reino. A prosperidade comum pergunta: o que eu ganho com isso?
A prosperidade com propósito pergunta: quem será impactado através de mim? E quando você muda essa pergunta, tudo muda. Porque liberdade financeira com propósito não é fugir da responsabilidade, é ter recursos suficientes para assumir sua missão sem ser controlado pelo medo. É poder dizer: eu não vivo mais para sobreviver, eu vivo para servir. E aqui está a frase que precisa entrar no seu espírito. Deus não muda a sua história quando você reclama. Ele muda quando você entende. José entendeu. Ele entendeu que o mal não tinha a palavra final. Ele entendeu que o processo era estratégico. Ele entendeu que a dor não era punição, era posicionamento. E quando você entende isso, você para de perguntar por que comigo e começa a perguntar para que comigo. Talvez o que você chamou de atraso foi Deus ajustando sua estrutura para sustentar algo maior. Talvez o que você chamou de perda foi Deus te libertando de algo que limitaria a sua promoção. Talvez o que você chamou de escassez foi apenas uma fase de treinamento para administrar a abundância com maturidade. Esse é o momento decisivo. Não é quando o dinheiro chega, é quando a consciência muda. Porque quando você assume propósito, a promoção não te corrompe, ela te amplia. E é assim que uma nova história começa. Se você entendeu que Gênesis 50 é algo que muda destinos, é o início de uma nova mentalidade. Gênesis 50 nos ensina 3 verdades poderosas. Primeiro, a escassez começa na mente. Antes de faltar recurso, faltou interpretação correta. José poderia ter sido prisioneiro da própria dor, mas ele escolheu renovar a forma de enxergar o que viveu. Segundo, a amargura prolonga ciclos. Enquanto existe ressentimento, existe prisão emocional. E quem está emocionalmente preso nunca administra a promoção com maturidade. José encerrou o ciclo quando perdoou. Ele não apenas mudou de posição, ele mudou de coração. E terceiro propósito, ativa a promoção. Quando José entendeu que Deus o posicionou estrategicamente, a dor perdeu o poder, o passado perdeu o controle, a escassez perdeu o domínio. E aqui está a chave que precisamos guardar. O fim da escassez começa quando você decide interpretar sua dor como posicionamento divino. Talvez o que você chamou de atraso foi alinhamento. Talvez o que chamou de rejeição foi redirecionamento. Talvez o que você chamou de perda foi preparação. A pergunta não é mais por que isso aconteceu comigo. A pergunta agora é o que Deus está construindo através disso. Se hoje você mudar a interpretação, você começa a mudar o destino. E é exatamente assim que uma nova história começa. Se esse vídeo falou com você, se em algum momento você percebeu que estava preso a uma interpretação errada, eu quero que você faça algo agora. Escreva nos comentários: hoje eu encerro meu ciclo de escassez. Escreva isso não como uma frase motivacional, mas como uma decisão espiritual. Porque ciclos não se encerram sozinhos. Eles são interrompidos por consciência. E hoje você recebeu consciência. Agora deixa eu te dizer algo importante. No próximo vídeo, nós vamos analisar tudo o que aprendemos desde Gênesis 1 até Gênesis 50.
Vamos fazer isso em 4 vídeos, para não ficar muito extenso. Vamos falar sobre riqueza com sabedoria, sobre prosperidade com propósito, liberdade verdadeira, saúde emocional, sucesso que transforma não só a nossa vida, mas a vida de outros também. Vamos conectar toda essa jornada que estudamos sobre Gênesis, da criação ao posicionamento, do chamado à promoção. Você vai entender que a Bíblia nunca ensinou apenas sobrevivência, sempre ensinou construção. Então, se você ainda não está inscrito no canal, se inscreva agora, porque o que estamos fazendo aqui não é conteúdo isolado. É uma jornada de reconstrução mental e espiritual. E você não pode perder o próximo passo. Guarde isso no seu coração. A sua história não termina no diagnóstico. Ela começa na reconstrução. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá.